Bem-vindo a este novo programa. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Ele é leve na conversa, pesado na ação. Neste novo programa, vamos tentar fazer um pequeno resumo, sem fingir ser exaustivo, é claro. Vamos começar a falar sobre o livro de Marcos em geral e depois sobre os capítulos 1 a 4. Em outros programas, discutiremos os outros capítulos. Para nos ajudar a entender melhor este evangelho, eu recebo com muito prazer o pastor e professor Paulo Henrique. Ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus em Interlagos, no sul da cidade de São Paulo. Bem-vindo, pastor Paulo. Xavier, muito obrigado por esse convite, né? A todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Para mim é um prazer estrear nesse programa. Por aqui passou alguns amigos, mandar um abraço professor Robson, pastor Jamiers, professor Gabriel e toda a sua audiência que tem crescido cada vez mais. Eu acho fundamental esse programa que abrilhanta a mente do aluno, do pastor e do obreiro. Realmente nós necessitamos de conteúdos como esse e é um prazer para mim estar aqui compartilhando para o crescimento do povo de Deus no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Obrigado. Verdade, você mencionou essa Dream Team, né? É sempre bem-vindo aqui. Se você também é professor, pode falar onde você é professor, porque na apresentação falei mais de você pastor, né? Eu sou professor no Seminário Batista Livre, tem 2 endereços em São Paulo, para quem conhece, em Guarulhos, né? Nossa Senhora Mãe dos Homens, e também ali na Vila Prudente, um endereço bem amplo ali, Igreja Batista Boas Novas, do pastor Edson, se não me falha a memória. É muito bom, eu sou professor na graduação e na pós-graduação, dou aula de interpretação bíblica, exegese, e é muito bom. Inclusive eu estou com um abraço para os nossos alunos ali de pós-graduação e interpretação bíblica. O pessoal está crescendo muito, já está quase se formando. Eu sou diretor teológico do ITCID e também dou aula em outros seminários. A gente são quase 20 anos aí nessa aula da teologia, e a gente vai passando de seminário em seminário, faculdade em faculdade. A gente vem trabalhando um pouquinho aí em São Paulo, nessa ala da teologia. Impressionante. Então vamos começar com o livro de Marcos em geral. Então, a minha primeira pergunta: você acredita que João Marcos, um dos associados de Pedro, escreveu o livro de Marcos? Porque a gente vê no livro dos Atos, capítulos 12, 13 e 15, que a gente pode ler sobre João Marcos, até uma briga séria com Paulo no final do capítulo 15. Qual a sua visão sobre quem escreveu o livro de Marcos? Essa é uma pergunta, Xavier, que é uma pergunta, para mim, assim, ela é factual. É uma pergunta muito boa. E não é uma pergunta fácil de responder. Eu tenho trabalhado isso de forma técnica, pelo menos ao longo dos 10 anos. Quando eu vou fazer uma análise do Evangelho de Marcos, eu percebo que quando Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, a gente percebe que era comum naquela cultura e naquela época alguém ter 2 nomes. Então você tem, por exemplo, é claro que pode ser um nome herdado como Jesus de Nazaré, não é sobrenome, mas tem uma região, a ideia de regionalismo ou localidade, que ele recebe um nome por causa daquela região. Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, Jesus filho de José, Jesus filho de Maria, vai carregando nome composto. Porém, você vê também isso, Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso. É comum você receber 2 nomes ali. Alguns dos discípulos de Jesus, Pedro também, depois ele passa a ser chamado de Kefas, né? Ali em grego, muita gente vai falar em português Cefas, mas o Kefas ali no grego. E esse João, que também chamado Marcos. Então a gente precisa entender uma coisa. Esse João Marcos tem um discípulo de Jesus falado assim, ele é João, que também é chamado de Marcos. E aí lá na frente ele vai ser chamado de João Marcos. E tudo vai encaminhando, ele é sobrinho de Barnabé. Sim. Então ele tem uma mãe chamada Maria, ele tem um pai chamado... É bem provável que o pai dele ali era alguém que era responsável, um soldado romano. Os pais da igreja, você pega Tertuliano, você pega alguns pais da igreja ali, eles vão dizer que a casa que Jesus pede para celebrar a ceia, a última ceia, era a casa de Maria Salomé, né, Mirna de Shilomé, e também
mãe desse João Marcos. João também chamado Marcos. E tem um detalhe, esse João que é também chamado Marcos, tinha um irmão chamado Tiago. Quando você chega em Atos capítulo 12, esse João que também é chamado Marcos, era assim, ó, Jesus tinha Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele tinha as pessoas que ele preferia para estar do lado dele. Isso é muito importante. Toda vez que tem até louvores na igreja que fala isso. Pedro, Tiago e João. Perceba, por que Tiago e João? Tiago e João eram irmãos. Só que quem é esse João aqui? Essa é a pergunta. Então eu vou deixando a lacuna. Pedro, Tiago e João, sempre eles estavam com Jesus. Quando chega em Atos capítulo 12, que Tiago é morto, João Marcos sai correndo para a casa de oração, onde foi a casa no cenáculo, onde, bem provável que em Atos capítulo 2 a igreja estava reunida, que desceu o Espírito Santo, era na casa dele, da casa de Maria. E Pedro ficou preso, e ele vai avisar que Pedro ficou preso, que Tiago foi morto e tudo mais. Esse Tiago, como que andava Pedro, Tiago e João, e agora se esse João que é chamado Marcos não é o João apóstolo, cadê o João apóstolo então? Entendo. Porque é engraçado, ó, João e Tiago. Tiago, que é irmão dele, é morto, ele volta e Pedro está preso, eles estão juntos de novo. Quer dizer, o mesmo para você? Exatamente. É sua teoria. Na minha ideia, visão. O João também é chamado Marcos, para mim ele é o João apóstolo. Que escrever João e Apocalipse. Apocalipse, as epístolas e o Marcos. Tá. De qualquer jeito, é a mesma geração, porque é o associado de Pedro. Sim. Pedro era discípulo, o apóstolo, depois a gente vai falar. Sim. Então, é a mesma geração. Agora, sua teoria que... bom, muita pessoa acredita que é um associado de Pedro. Sim, sim. O que acontece com essas associações é assim, algumas perguntas elas cabem aqui. Por exemplo, se estava sempre Pedro, Tiago e João, Pedro foi preso, Tiago foi morto, e esse João ele é chamado de Marcos em Atos capítulo 12. João também chamado Marcos. Só que se esse João que é chamado Marcos não é o João apóstolo, aonde está o João apóstolo que andava com eles aqui? Entende. Porque ele some. Em Atos capítulo 10 vem ele sempre do começo ao fim. E aí ele vai aparecer como alguém muito importante em Colossenses capítulo 4, dizendo Paulo solicitando a presença dele. Embora lá na frente ele teve um problema, Paulo falou assim, vai embora, não quero ninguém. Mas ele fala assim, ó, me traga a minha capa, os meus livros e João Marcos, que ele é muito importante para o meu ministério. Aí eu pergunto, por que João Marcos é importante para o ministério de Paulo? Entendi. E as pessoas sempre falam assim, esse aí era um discípulo de Pedro, que se converteu com a pregação de Pedro, mas quando se converteu? Em que local se converteu? Fica muito vazio as suposições, né? Então assim, eu entendo que esse João chamado Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, só que aí você fala, um evangelho mais curto, é um evangelho com uma linguagem diferente. A gente vai explicar o porquê que, na pergunta à frente, por que ele tem um estilo literário, né? Tecnicamente é chamado de estilo literário. Vai ter no futuro outra pergunta que você achei interessante. Agora, outra pergunta que é fundamental na minha opinião, porque ao preparar o programa, você me falou sobre uma fonte que, né? Como fala um pouquinho de alemão, se chama Quelle em alemão, é a fonte, né? Sim. The source em inglês. Do que se trata? Pode explicar o que é essa fonte aqui, né? É muito importante, inclusive antes de começar a responder essa pergunta, eu quero indicar para você essa obra do professor e doutor Benito Marcosini, Os Evangelhos Sinóticos, Formação, Redação e Teologia, da editora Paulinas. Essa é a 4ª edição, é essa obra que aparece aqui para você. O doutor Benito Marcosini, que nasceu em 1938, né? Ele é sacerdote desde 1962, doutor em teologia, licenciado em letras clássicas e também em Sagrada Escritura pelo Estúdio Teológico de Fiorentina, na Itália, o qual ele é presidente. Faça uso dessa obra, porque, como o Xavier falou no início, a gente não tem a pretensão de ser superficial e nem exaurir o tema, mas nós vamos trabalhar aquilo que é importante. Se você quiser avançar um pouco mais, eu te indico então essa obra sobre esse determinado tema. A fonte Quelle, a fonte que muitos no Brasil chamam de Keller, porque chega aqui, né, palavra por palavra, o pessoal sai propagando até nas faculdades e nos seminários, mas não é Keller. Que não é aula de alemão. Exatamente.
em alemão significa fonte, significa base, significa origem. E essa fonte Q, Xavier, até o século passado, existia uma discussão muito forte de qual evangelho foi escrito primeiro. Se o evangelho de Mateus, se o evangelho de Marcos, se o evangelho de Lucas, no quesito sinótipos, que João não vai entrar aqui, né? Ele também é Sim. evangelho, mas não se caracteriza Tão como diferente semelhante. que ele é outra. Isso, exatamente. Agora, a fonte Q, teoricamente, diz que serviu de base para o evangelho de Marcos e que serviu de base, o evangelho de Marcos serve de base para o Mateus, que serve de base para o Lucas. Então, academicamente falando, essa fonte Q, ela é um documento que surgiu, que você não tem ele mais, ninguém acha. Sim. Fala que esse documento surgiu. Muitos especialistas tentam trilhar o caminho de que a fonte Q, teoricamente, seja uma tradição oral, que era costume já no período de Jesus, Entendi. e que essa fonte Q era aquilo que eles iam pregando, e a partir das pregações, inclusive baseado em Mateus capítulo 28, vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Entendi. Eles então começam a redigir um texto, e esse texto é o primeiro, então, sendo Marcos, mas que essa fonte Q não era um texto escrito, eu acredito que é uma saída, mas sim um texto falado. Como no judaísmo tem algo chamado de tradição oral, que tem uma Torá oral, então eles trabalham com uma ideia de uma tradição oral primeiro, depois de uma escrita. Mas para finalizar essa resposta, eu tenho uma dificuldade de entender a fonte Q e hoje academicamente ela já é descartada. Por quê? Ok. Porque você não tem um documento comprobatório para tirar como base. Por exemplo, na crítica textual, você vai pegar qual é o texto mais antigo de Marcos, qual é o evangelho, qual é o manuscrito, qual é o papiro mais antigo. Você tem uma base. A fonte Q você não tem base. Entendi. Então, hoje ela já é descartada. Agora, qual evangelho foi escrito primeiro? Se foi Mateus ou Marcos? Ao longo da história, os pais da igreja sempre defenderam que tá do jeito que está a sequência. Mateus, Marcos e Lucas. Só que muito tempo, inclusive quero indicar uma outra obra, além dessa do Benito, essa obra de Kimmel, Introdução ao Novo Testamento da Paulus. Tem mais ou menos 800 páginas. Para você avançar um pouquinho, muitos especialistas dizem que Marcos foi o primeiro, depois você tem Mateus e Lucas. Então não existe um consenso, existe uma ala. A ala B entende que foi Mateus e a ala C entende que foi o Marcos. Porque eu li também que tem uma teoria, um pouco que você falou, que o Mateus e Lucas é a suma de Marcos mais da fonte Q. Então, nessa teoria, será Marcos primeiro, que é essa fonte Q, Sim. mistura junto e você... Bom, isso é, como você falou, fica difícil de comprovar, né? De provar. Você vai comprovar, e até uma coisa que é interessante, importante você falar isso, Xavier, porque, assim, quando você fala de base, a gente acho que vai chegar até numa pergunta nesse sentido, os evangelhos não precisam falar a mesma linguagem. Os evangelhos não precisam usar os mesmos exemplos de um único fato ocorrido, porque cada um tem uma visão, cada um escreve para um determinado tipo de público. Sim. Então, na minha opinião, eu entendo assim, eu acredito também que o Marcos seja uma base, por ele ser o mais curto. E aí, toda vez que você tem que explicar mais uma coisa, você precisa detalhar mais. Então, por exemplo, quem que tem que dar explicação? O Mateus é muito maior. Quem que tem que dar explicação? O Lucas é muito maior. Pega um trecho desse aqui, a gente tem que explicar o A, o B, o C, o D e o E. Vai ficar gigante um trecho, por causa da homilia, por causa da explicação. Então, se tem duas alas, eu vou defender que o Marcos foi primeiro como base e os outros vieram na sequência, dando as suas explicações. Se bem, Xavier, que assim, a gente precisa tomar um cuidado hoje, e até um alerta apologético. Muita gente diz que não foi o Mateus que escreveu, que não foi o Marcos que escreveu, que não foi o Lucas que escreveu. Fala-se então de uma comunidade. Sim. Comunidade marcana, a comunidade joanina e a comunidade lucana. Eu sou tradicional. E para mim, o nome do autor revela quem realmente escreveu aquele livro. Então eu entendo que Marcos escreveu e que Mateus escreveu. E que ninguém precisou copiar nada de ninguém. Cada um tem a sua ótica e vai escrever para o seu destinatário aquilo que ele quer comunicar. Obrigado. Agora outra pergunta que vai um pouquinho... A gente não está saindo totalmente dessa problemática,
Porque a gente sabe que mais de 90% de evangelho de Marcos, depois eu vou citar as minhas fontes, né, que não estou inventando, é encontrado nos outros evangelhos. Dos 680 versículos em Marcos, 75% são encontrados em Mateus e 65% em Lucas. Marcos seria apenas uma cópia, um resumo, né? Uma pequena provocação e você já respondeu em parte. Sim. Né? Então, eu vou trilhar justamente nesse caminho. Quando a gente vai trabalhar o Evangelho de Marcos, cada autor do Novo Testamento tem um propósito. E é até importante para você que é aluno, para você que é professor, para você que é pastor e obreiro, você que está chegando agora nessa aula da teologia, precisa entender 4 pontos principais. Quando você vai fazer análise de um livro, você precisa entender, então, a sua datação, né? Quando esse livro foi escrito. E quando foi, na verdade? Já pegando esse gancho aqui, Marcos é escrito entre o ano 50 e o ano 57. Existe um consenso acadêmico que o Marcos foi escrito entre 50 e 57. Então você pega datação e localidade. Em que lugar Marcos foi escrito? Marcos foi escrito em Roma. E olha que interessante. Né? A maioria das epístolas pastorais foi escrita em Roma quando Paulo estava preso. Olha Gálatas, Colossenses capítulo 4, versículo 11 e 12, quando Paulo diz, me traga João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Será que tem pena de Paulo no Evangelho? Ou será que tem muita coisa de Marcos no Evangelho de Paulo? Tem coisa em Hebreus, por exemplo, que só Marcos fala. Esse é um ponto. Datação, localidade, conteúdo. Quando você fala de conteúdo, por que Marcos escreve? Qual é a ideia de Marcos? Marcos vai escrever para pessoas militares, para pessoas, soldados romanos, que eram pessoas mais imperativas, mais rápidas, mais duronas, mais brutas, né? E aí você tem um latim ali em Roma, então ele é curto, não tem como você ficar dando volta para quem é rápido. É diferente a abordagem. Muita ação, né? Exatamente. Você vê o Evangelho do Marcos... Não tem teologia, pouco teologia. A gente vai falar só uma pergunta de teologia. É o Evangelho da ação. Então, o conteúdo dele é mostrar quem é Jesus para essas pessoas que eram mais ativas, mais rápidas, mais hiperativas. Então, ele tem a sua datação, ele tem a sua localidade, o seu propósito e o conteúdo. Qual é o conteúdo? É justamente Jesus. É mostrar que Jesus faz milagre, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus e é mostrar tudo aquilo que Jesus veio fazer para salvar essa humanidade caída e desassociada de Deus. Obrigado. Por nada. A gente já falou um pouquinho do livro de Marcos em geral, talvez a gente volte com algumas perguntas nesse programa, no próximo programa. Vamos começar agora a tratar o capítulo 1 do livro, né, mais em detalhe. O livro começa com João Batista, que prepara o caminho. Um começo diferente dos 3 outros evangelhos, que vai mais ao Gênesis, se você quiser, até que o evangelho de João, aqui que é interessante, né? Também fala de João Batista, né, na introdução do primeiro capítulo de João. O que você acha disso? Porque por que começar o livro de Marcos com João Batista e com o batismo de Jesus no Rio Jordão? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Xavier, e olha que interessante. O Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Em grego a gente fala assim, Evangelho kata Markon ina. Evangelho de acordo com Marcos 1:1. E o Evangelho começa assim, o texto grego. Arretu Evangelion Iesu Christu uion Theu. Evangelho, princípio, começo do Evangelho de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele apresenta, o Marcos tem um cuidado de não apresentar a genealogia de Jesus terrena. Entendo. E João também não. Então, o Logos, né, como João? A gente vai falar a ideia do estilo literário, o João apresenta o Logos, e Marcos apresenta o Filho de Deus. Só que Mateus apresenta o Filho de Davi. Lucas apresenta o Filho de Davi. A genealogia é a humana. Só que a genealogia de João e a genealogia de Marcos é a genealogia celestial. Ele não está preocupado em mostrar o Jesus Filho de Davi. Ele quer mostrar o Jesus Filho de Deus. E aí você percebe que ele vem trabalhando a ideia do João Batista.
E por que ele vem mostrando João Batista? Porque João Batista ele é descrito nas Escrituras como o maior profeta. João Batista abarca 2 períodos. O encerramento da antiga aliança, né? Ele encerra, ele, na verdade, ele assume o período depois dos Macabeus, onde houve um período de 430 anos de silêncio. Até uma obra que eu quero indicar para você, o período intertestamentário, do pastor saudoso Enéas Tonini, fundador da Igreja Batista do Povo e do Seminário Batista do Povo, na Água Branca, aqui em São Paulo. E ele tem essa obra da editora Agnus, que vai trabalhar a ideia da revolta dos Macabeus, tudo o que acontece nesse período. E a gente não pode confundir, Xavier, que Deus ficou em silêncio profético, mas historicamente aconteceu muita coisa. João Batista nasce nesse período. Deus não falava profeticamente aqui, mas ele é a voz do que clama no deserto, silêncio. Ele vem falando, então, prepare o caminho para o Senhor, endireitai as veredas. E Marcos vem mostrar esse processo, que ele vem preparar o caminho para Yeshua HaMashiach, para Jesus. Então, quando Jesus surge, Marcos mostra que ele veio do céu, vindo do céu, alguém preparou o caminho para ele, e a partir de agora ele começa o seu ministério. Então, tem a ver o batismo de Jesus, a limpeza e a transparência, que agora vai começar um novo. E esse novo não vem mais dos homens que estão falhando, vem direto do trono. E a partir dali, Jesus começa a dar andamento no seu ministério. E é por isso que ele mostra o João Batista, porque a figura de João Batista, dentro do judaísmo, é vista até como um Elias. Boa parte do judaísmo é reencarnacionista, né? Que o judaísmo acredita nesse sentido? Que João Batista veio no poder de Elias. E ser no poder de Elias, acreditava que João Batista era o próprio Elias, como tem isso nas Escrituras. Mas ele não era. Ele fala, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Então acho que é por isso que Marcos mostra o ministério de João e Jesus começando ali a partir do batismo e dando início no seu ministério. Entendo. Agora uma pergunta simples e um pouquinho surpreendente da minha parte, por que Jesus quer ser batizado por João Batista? Porque a gente pensa, se Jesus é Deus, como a gente aprende no capítulo 1 de João, o Logos é Jesus, na verdade, né? Sim. Por quê? Ele precisa? Tem alguma explicação racional? Em Lucas, a gente é bem interessante. Lucas vai trabalhar muito essa questão do batismo, né? Até um tema recentemente que eu debati num outro programa, falando sobre essa questão do batismo, se ele é um pontapé inicial para a salvação. Esse batismo de Jesus, ele causa alguns pontos importantes, algumas perguntas em cima dessa pergunta. O cristão, quando ele começa a nascer de novo, ele começa pelo batismo em águas, né? Tipificando o novo homem. E aí a gente fala, como pastor, a gente fala assim, que o velho homem fica lá nas águas e você sobe. Só que água não limpa pecado, porque senão toda vez que chovesse ou toda vez que a gente tomasse banho, a gente estava limpo dos nossos pecados. E não é isso que a Bíblia faz. Ou fala... Só que você fala assim, Jesus teve pecado? Não, ele era santo. Então por que Jesus teve que se batizar? Essa pergunta, né? É importante. Jesus é o segundo Adão. E ele sendo o segundo Adão, ele precisava mostrar que o segundo Adão era diferente. Que ele estava começando do zero e da limpeza. Que ele não estava carregando nele, ou seja... os pecados da humanidade cometidos por ele, porque ele não cometeu o pecado. Então, quando ele se batiza, João ainda tentou impedir. Senhor, eu preciso ser batizado por ti, como tu vem a mim? Aí Jesus fala assim, deixai assim para se cumprir toda a justiça. Qual é a justiça? O Filho do Homem vem, o Filho do Homem assume a forma semelhante à dos homens, mostra o caminho que o homem precisa seguir, para que o homem tenha um exemplo real e verdadeiro, e não fictício, de que as coisas do céu podem ser feitas aqui na terra de forma simples e objetiva. Entendo. Então foi um exemplo de um novo homem, né? Para que nós possamos seguir e fazer de igual modo. Entendo, muito claro. No versículos 16 a 20 do capítulo 1, Jesus chama 4 pescadores. E é interessante de perceber que, na época, não era a profissão mais prestigiosa, talvez como um médico, ou como um intelectual, ou como... Tudo bem, né? É interessante ver, o Jesus chama as pessoas comuns, né? Pode, talvez... E ter outro também, o
o Levi, que se chama Mateus, né? É interessante, muito boa essa pergunta, Xavier, é uma questão cultural, que é inclusive uma das minhas especializações, né? Eu tenho mestrado em cultura judaica, e se você pegar o livro, tem uma obra chamada O Livro das Profissões, que ele vai trabalhar um pouco das profissões que eram comuns nessa época de Jesus. Embora a profissão de pescador não era muito desejada, como era uma medicina na época, o próprio Lucas, como era um historiador na época, como era um funcionário público, como Mateus, também chamado Levi, e outras profissões, o direito, que já funcionava muito bem, principalmente o direito romano ali naquela época, não era muito comum, porém, era uma profissão que você tinha acesso comum, acesso conjunto. Então você tinha muito acesso às pessoas. Tem profissão que é um acesso restrito, por exemplo, nem todo mundo chega a um advogado, nem todo mundo chega a um médico. E qual era o propósito de Jesus escolher pescadores? 4 coisas importantes sobre a ideia do pescador. Primeiro, os derivados do peixe eram um alimento primordial na mesa de todo judeu, não só da mesa de todo judeu, mas como era uma região portuária, muitas pessoas vinham, e aí um peixe que é muito famoso aqui no Brasil, o famoso St. Peter, que era comum naquela época, veio por causa de Pedro, de ser pescador e tudo mais, um peixe mais gostoso para quem gosta de culinária, a gente vai chamar de culinária asiática, mas na verdade já tinha lá nesse período de Jesus também. Patê de peixe, pasta de peixe, até remédios derivados do peixe para curar as pessoas, que era comum naquela época. E Pedro, ele era sócio com Tiago e com João. E aí, Xavier, eu vou embutir uma resposta nessa pergunta que você fez, que ela é muito boa mesmo, parabéns pela pergunta, porque as pessoas falam assim, mas Pedro era burro, Pedro não era indouto. Agitado, é o menos. Exatamente, né? Exatamente. Não, ele era de ser brutão, rápido, bacana, porque era uma pessoa enérgica e tudo mais, Jesus até repreende ele. Só que é o seguinte, se as iguarias do peixe eram comuns naquela época, Pedro tinha vários barcos, inclusive Jesus pegou o barco dele emprestado para pregar. Ele alugava barco na época. Além de alugar barco, ele abastecia as peixarias da época e sustentava não só a família dos sócios, mas as famílias deles, né? A sogra dele morava com ele, inclusive. Então ele bancava esse trabalho. Tanto é que um dia que ele fica sem pescar, ele fica preocupado, a gente não pescou nada. Como que eu vou fazer? Eu tenho responsabilidades. Então o que Jesus faz? Jesus chama pessoas que, primeiro, têm responsabilidade, porque pescador levanta cedo, pesca de madrugada. Uma profissão liberal, né? Sim, também, né? Sim, exatamente. Que tinha um compromisso e uma pessoa do povo. Por quê? Se ele abastecia a peixaria, ele tinha um relacionamento flexível comercial. Se ele tinha um relacionamento comercial, muitas pessoas chegavam até para comprar direto. Então o que Jesus queria? Quando fala assim, hoje vocês pescam peixes, mas eu os farei pescadores de homens, o que Jesus estava dizendo? Você tem facilidade de lidar com as pessoas aqui. Interessante. Mas vocês precisam ter facilidade de trazer as pessoas para o reino. Entendi. Eu vou usar o que você sabe para beneficiar a obra do reino. E é isso que Jesus faz, ele é especialista nisso. Porque também uma pergunta que eu fiz essa pergunta, porque se a gente olha, por exemplo, o movimento evangélico no Brasil, Sim. É muita classe média, até classe popular, né? Sim. E às vezes tem esse problema que é muito jornalista, eu me defino como jornalista, que eles não entendem os movimentos evangélicos, dá problema até na política, né? A gente não vai falar de política aqui, mas será talvez uma profecia de Jesus, eu chamo pescador, porque eu sei também que a maioria da população não é médico, Sim. né? E meu reino vai ser desse. Tem uma analogia aqui, eu estou um pouquinho exagerando na sociologia. Eu acho que não é muito pertinente. E para falar bem a verdade, Xavier, a igreja de Jesus sempre foi composta de pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes, né? Você pega Atos capítulo 2, a igreja reunida na casa ali, de todos, quando a igreja fala assim, e todas as pessoas vendiam seus bens e distribuíam no pé dos apóstolos. Você não tinha de 120, você não tinha 120 que tinha posse. Alguns tinham posse, o Barnabé tinha posse. Não eram todos que tinham posse. Então a maioria da igreja, a parte mais cheia da igreja, sempre foi a ala mais simples, a ala mais humilde,
Porque Jesus, ele vem para os humildes e simples de coração. É claro que nós não estamos descartando a possibilidade de você trazer uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais bem preparada financeiramente. Sim. E tem o detalhe, Jesus ele fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha Sim. do que um rico entrar no reino dos Lógico. céus. Porque quando você fala de riqueza, não mudando do tema, você coloca prerrogativas na frente. Se eu tenho isso, eu não preciso disso. Sim. Vou falar da parábola do semeador. Boa. Porque ao final e depois ao final a gente fala, porque isso é importante das riquezas, né? Claro. Mas você que é da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, você sabe melhor, acho que a gente fala de 30 milhões, 25 milhões de membros no Brasil. Sim. Qualquer lugar você viaja no interior tem uma Assembleia de Deus. Às vezes nem Exatamente. tem uma igreja católica, porque realmente todo lugar no Brasil que eu viajei, não muito, um pouquinho. Então, essa Assembleia de Deus também ela mostra uma tendência a ser mais popular, né? Que você conhece muito esses. Você ser acessível, né, Xavier? Ser acessível. A gente, por exemplo, eu posso ser muito culto e mesmo sendo culto, se eu não tiver acessibilidade, fazer com que a minha fala seja comum e acessível ao meu interlocutor, né? Você também. Então não adianta. Jesus era Deus, mas ele assumiu a forma semelhante à dos homens para se fazer comunicável. Então a gente precisa fazer essa interação acessível. Esse é o evangelho, é levar as pessoas de forma clara, concisa e objetiva à acessibilidade da palavra de Deus. E a Igreja Assembleia de Deus tem até um livro do Dr. Augusto Nicodemo, vou citar um contraponto, por que crescem mais os pentecostais do que os presbiterianos. E aí você percebe que a forma de evangelizar é porque entra mesmo nas comunidades e vai para cima. E aí esse é o evangelho. É levar de forma simples a palavra genuína e crescer. E a Assembleia de Deus faz isso como poucas igrejas fazem. Né? Ela não elitiza o evangelho. Verdade. O evangelho não pode ser elitizado. Vou fazer um pequeno comentário. Eu morei 6 meses nos Estados Unidos, perto de São Francisco. E uma vez fui numa igreja presbiteriana. Eu gosto muito da igreja presbiteriana, a teologia deles. Fui numa igreja presbiteriana em Berkeley, que é uma grande universidade. E eu falo bem inglês, mas quando eu entrei lá, o pastor era tão intelectual, era um inglês tão erudito, porque lógico que Berkeley tem muito prêmio Nobel, né? É uma universidade monstruosa, mas eu me sentia que eu me sinto intelectual, eu não entendo nada. Então, às vezes, temos que tomar cuidado, né, de um pastor, de não exagerar na... Sim. Você, por exemplo, sabe muito o grego e tudo, mas eu também gosto do grego, mas eu não posso... Porque a pessoa acha, você é muito nerd. Então, é complicado, temos que se adaptar, né, como nosso o público, né? Isso é comunicação. É importante, Xavier, a gente não pode... Se Jesus faz isso, por exemplo, se ele não se condensa, se ele não dilui ali a sua estrutura, as pessoas não iam suportar o tamanho da glória. Então, a minha erudição ela é boa para mim, mas ela precisa se fazer flexível e acessível. Senão as pessoas, ao invés de me aceitar, vão me rejeitar. E é por isso que muitas pessoas são rejeitadas. Né? Inclusive até em âmbito de política, porque às vezes você é uma pessoa boa, mas você não sabe se comunicar. E a comunicação é primordial, tanto para o evangelho e para qualquer ramo da sociedade que nós vivemos. É bom já primeiro ter essa consciência, né? Nem todo mundo tem. Agora o Jesus entra em conflito com certos grupos, né? A gente está acompanhando o livro de Marcos, né? O primeiro 4 capítulos. Entra em conflito com os fariseus, né? Esses muito famosos fariseus. A respeito do papel do sábado, como lemos no final do capítulo 2, que às vezes a gente pensa, Jesus nunca entra em conflito, mas ele entra em conflito talvez com o grupo, nada pessoal, né? Também é interessante, né? O que você quer comentar? Essa é a ideia de dias, né? Datas e tal, ano, sábado, né? Essa questão do domingo, na verdade, o próprio Mateus capítulo 5, Jesus vai falar assim, não pense que vim deixar vocês sem lei. Eu não vim abolir a lei, ou seja, eu não vim cancelar a lei. Eu vim cumprir a lei. Mas que lei é essa que Jesus estava falando? Porque ele começa a mudar muitas coisas lá. Vocês leram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então ele começa a trabalhar alguns pontos ali importantes. Jesus é a pessoa da divisão mesmo. Não pense que vim causar união, eu vim causar divisão. O que é divisão? É pontuar o certo do errado. Jesus vem colocar o famoso... Essa é uma expressão judaica, tá? Que a gente usa muito aqui no Brasil. Eu vim colocar os pingos nos is. O pingo no i, que é para um bom entendedor um pontinho é letra,
vem dos sinais diacríticos do hebraico. Quando não tinha as vogais, então começou a ser vocalizado, vem do hebraico para você que não sabe. Jesus vem pontuar tudo aquilo que não era, que estava difícil, e a partir dali ele começa a ser rejeitado. Vocês ouviram assim, mas eu digo assim. Aí eles começam a questionar, mas quem é você? Mas lógico, né? Por que você está falando isso? Quem é você? Você não tem 50 anos e diz que Abraão se alegrou quando viu o seu dia? Então Jesus vai mostrando a sua divindade só nessas palavras. Ele realmente veio causar um divisor de águas na história. E é importante, Javier, algo que você falou, é que assim, Jesus realmente é um divisor na história, porque você tem um período antes de Cristo e você tem um período depois dele. Sim. E agora no capítulo 3, isso eu acho interessante que você vai aprender uma coisa, porque vemos que Jesus chama seus 12 discípulos, né? Mas há uma confusão entre discípulos e apóstolos. Se bem entendi, há 70 ou mais discípulos de Jesus, acho que é em Lucas que a gente aprende isso, mas apenas 12 ou 13 apóstolos, incluindo Paulo. Quanto apóstolo tinha o final, né? O Judas morre, depois vem o Matias, mais 12 diz. Pode ir um pouquinho essa confusão entre discípulo e apóstolo. Essa é uma pergunta muito pertinente, Xavier, porque, assim, inclusive hoje, no cenário que a gente vive, que é um cenário muito comum, no evangelicalismo, não só brasileiro, mas no evangelicalismo mundial, a gente passou por etapas, eles chamam isso de as ondas do evangelho. O pentecostalismo passa pela primeira, segunda, terceira, e hoje eu classifico como quarta onda. O neopentecostalismo assumiu então a forma de apostolado no Brasil. Então é muito comum hoje você ouvir a expressão apóstolo. Ele é o apóstolo X, o apóstolo Y. E nessa ideia de apostolado, a expressão apostelo é diferente de matites ou matitusat, que matites é discípulo e apostelo é apóstolo. Antes dele se tornar, Jesus não chama apóstolo, Jesus chama discípulos. Então, para se tornar apóstolo, você precisa passar pelo discipulado. Sim. E aí eles estudaram na faculdade de Jesus em média 3 anos e meio, porque foi o tempo que durou o ministério de Jesus. Eles só foram apóstolos, que é sinônimo de enviado e missionário. Pode ver que antes não sei o período que você chegou aqui no Brasil, mas antes de 1990, aqui no Brasil não tinha essa onda de apostolado. Era missionário. Porque o sinônimo de apóstolo na Bíblia era entendido aqui no Brasil como missionário. Então você pega um período de 3 anos e meio para o discipulado, e aí Jesus morre, ressuscita e envia esses apóstolos em Mateus 28, 19. O que está acontecendo? A galera achou que o apostolado é a ideia de grandeza e a ideia de supremacia na autoridade da igreja e passa então a deixar o discipulado de lado e ser só apóstolo. Qual é a confusão? O discípulo aprende e o apóstolo ensina. Mas antes de você ensinar, você precisa aprender. Entendo. Por isso que Jesus fala, vou chamar os discípulos. Farei de você pescadores de homens. Mas isso na volta, lá na frente. Lá não. Ele sobe e quando ele sobe, ele comissiona. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder. Quando Jesus fala vão em Mateus 28, eles já são apóstolos. Mas antes disso, eles só são discípulos. Vem 11 mais o Matias, que fica 12. O Matias. Sim, agora a gente entra o seguinte. Por que 12? E aqui entra uma informação técnica. Por que não podia ser 10? Por que não podia ser 3? Por que não podia ser 1? A sinagoga só poderia abrir uma sinagoga com 12 homens. E esses 12 homens casados. Só que Jesus não abriu uma sinagoga, ele fundou um ministério. 12 homens, porque Jesus sabia que são 10, só que por que 12? 2 é de estepe. Ele sabia que Judas ia fracassar porque era o filho da perdição. Então ele já tem mais um de estepe. Só que se der uma dor de barriga em qualquer um dos outros, o ministério vai continuar com os 10. Quando Judas morre ali, que ele se suicida e tudo mais, Lucas vai registrar em Atos que era necessário alguém assumir aquele ministério porque aquela cadeira não podia ficar vazia. Então eles jogam a sorte, né? E aí a sorte cai sobre o Matias e esse Matias ele assume. Lá na frente você tem o apóstolo Paulo, que ele é alguém gerado fora desse ministério. Só que para você ser apóstolo, na Bíblia, você tinha que passar por alguns pontos. Primeiro,
ter visto o ministério de Jesus até começado no ministério de João, porque a importância do ministério de João que Marcos traz. Ele trabalha o Primeiro Testamento e o Segundo. Depois, vê o batismo de Jesus. Isso é forma ocular. Depois, vê o ministério de Jesus do começo, os milagres, a ressurreição. E por isso que vem esses Lucas capítulo 10 trabalhando a ideia dos 70 enviados. E alguns especialistas dizem que Lucas estava aqui nos 70. Depois, ter acompanhado a morte e a ressurreição. Alguns especialistas, eu cito um deles, como Hernandes Dias Lopes, ele fala, não me lembro se foi numa entrevista ou se foi na sua obra Segunda Vinda de Jesus, da editora Fiel. Ele fala o seguinte, que Paulo era contemporâneo de Jesus e muitos milagres que Jesus fez ele acompanhava de longe. Se isso é verdade de fato... mas ele acompanhou como o judeu. Isso, exatamente. Então, na segunda ali, ele via, né? ele não era acompanhante no sentido de seguidor. Ele era acompanhante no sentido de entender o que estava acontecendo. E ele ia perseguindo, mas ele não batia de frente com Jesus. Antes da conversão do Damasco. Isso, exatamente. Quando sabia. chega lá na frente, em Atos capítulo 8, que Jesus aparece para ele, ele fala assim, ó, o que queres conosco? Quando ele fala assim, Senhor, quem é? Que ele pergunta quem é, ele fala assim, ó, Jesus o Nazareno, né? Ou seja, Jesus a quem tu persegue. Sim. Então ele reconhece quem é Jesus. Como ele vai reconhecer a voz se ele não sabia quem era? Como ele vai reconhecer que ele não sabia quem era? Então assim, Paulo assume e é alguém que é chamado direto por Jesus, no mesmo período ali. Então ele foi chamado para ser apóstolo, e a partir dali o senhor pode ver que todas as cartas, a epístola, quem doutrina a igreja mas no Novo Testamento é Paulo. Se você tirar as cartas de Paulo, você não tem doutrinação para a igreja. Você tem o evangelho, mas você não tem uma doutrinação para a igreja. Então é muito importante a permanência dele. Tem o Matias e tem o Paulo também. É isso. Então o total tem 13, sem contar o Judas. Né? Exatamente. O 14, bom, não sei, né? Isso. É um famoso, Jesus chama 12 no tempo e um fora de tempo. Né? Não tem problema. Porque assim, ó... E o Judas que era bom, é como quando tem um terrorista que morre, a mídia não fala do terrorista morto, então o Judas pode ser essa coisa, a analogia. Eu queria até fazer um adendo aqui, Xavier, se você me permitir, é o seguinte, muitas pessoas vão falar assim, então hoje tem apóstolo, nada contra o ministério apostólico, tá? A pessoa fala assim, então hoje tem apóstolo e tudo mais, é isso. Sabe que a Bíblia fala assim, Efésios 4:11, fala assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Esse deu está no passado. Então assim, até o período que ele escreveu, quando ele fala que ele deu, foi Jesus. E quem chamou Paulo foi o próprio Senhor Jesus, lá. Sim. E Paulo pega todas essas necessidades de ver o ministério, de acompanhar, pegar João, morte e ressurreição será contemporâneo. Então ele cumpre os requisitos, literalmente, para ser um apóstolo de fato. Obrigado, espero que você aprenda coisa, eu aprendi coisa interessante. Agora, outra pergunta, acho que isso é fundamental no livro do Marcos, o primeiro capítulo. Esse livro de Marcos começa com muitos milagres, mas muito mesmo, né? Eu estava lendo várias vezes esses 4 capítulos, e incluindo a cura de demoníacas. O que você acha que o Marcos quer mostrar aqui, né? Xavier, eu entendo... que assim, como o Evangelho de Marcos é para romano, ele escreve para cristãos que estavam em Roma, ele escreve de Roma, tem algo importante aqui. O período intelectual da Grécia, ele começa de forma bem avassaladora, bem abrangente, com Alejandro Romegas, que é Alexandre o Grande, Sim. E o seu pai, o Filipe, e aí a partir dali você tem uma questão mitológica que vai caindo em desuso e entrando então uma questão cultural e uma questão mais intelectual. Ou seja, os mitos vão saindo de cena, os deuses e mitos vão saindo de cena e entrando uma questão psicológica, uma questão mais do psiquê. E como Marcos precisa escrever para soldados romanos que tinha uma dupla ideia de cultura greco-romana, ele começa então dizendo no seu evangelho que Jesus é o Filho de Deus. E dentro da mitologia romana era comum que os deuses ultrapassassem o universo, o submundo, né, o Olimpo, e viesse habitar nesse contexto aqui. Tanto é que Lucas, em Atos capítulo de número 14, ele vai falar de Barnabé, que era chamado de Zeus, e Paulo chamado Hermes. Né, era Júpiter e Cronos.
na cultura romana. São os mesmos deuses, só muda o nome. Sim, copiaram muito isso. A partir dali, eles rasgam a veste e tem toda aquela questão. Por quê? Porque era comum você entender que os deuses estavam assim, ó. As pessoas falam assim, ó, como é cultural, os deuses estão entre nós. Mas não era. Então qual é a ideia do Marcos? A ideia do Marcos é mostrar que Deus, o Deus dos profetas, e não um Deus mitológico, estava no meio deles. E que agora os milagres eram acessíveis, porque ele estava lá. E é por isso de uma linguagem que dizendo assim, ó, arrependam-se, pois o reino de Deus está entre vocês. O Filho de Deus está entre vocês. E ele vem com milagre, ele vem com poder, ele vem com glória. Tanto é que o Senhor pega Marcos capítulo 5, Jesus repreendendo a tempestade, Jesus expulsando o demônio e fazendo eles caírem numa ribanceira. Tudo isso é para mostrar que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus e que é real e que essa mitologia realmente morre e aqui agora o conceito intelectual vem baseado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele traz a ideia dos milagres como realidade e não algo fictício. Interessante, obrigado. Na verdade, para preparar esse programa, eu trabalhei o livro do pastor suíço Daniel Arnold, que escreveu um grande comentário sobre Marcos, cerca de 500 páginas, e ele fala muito bem que é para mostrar também o poder de Jesus, né? Isso é uma palavra-chave que eu gostei. E também você já mencionou nesse livro, a gente aprende que a pessoa central do Evangelho de Marcos é Jesus. Os outros, eles têm um papel um pouco secundário, talvez João Batista, que é único, e achei interessante. Eu vou ir numa próxima pergunta agora. No versículo 29 do capítulo 3, lemos que a blasfemia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Aliás, talvez é uma das coisas mais difíceis de Marcos. Como entender essa frase de Jesus? Talvez a questão que eu falo é muito teológica, é a mais teológica desse programa. Para mim é difícil de compreender aqui a blasfemia, porque antes ele fala que contra Deus, o Pai parece perdoado, né? Esse é o versículo antes, como lemos no versículo 28. Mas contra o Espírito Santo, e tem todo o contexto aqui de um demoníaco, né? Um pouco difícil para mim entender, que eu não sou teólogo. Esse Marcos, inclusive, vou até abrir o texto grego aqui, Marcos 3, 19 ou 29? 29. 3, 29, essa expressão ele diz assim, Ros di an blasfemesse. Essa expressão blasfemesse, né, que aqui tá para você que acompanha, um verbo, um aoristo, ele é um subjuntivo. E ele vai carregar a junção de duas palavras, né? Ele carrega a ideia de blasf, que seria falar, ou seja, ele blasfemou, ele falou mal. E feme, que seria a ideia de vagaroso. Então, assim, o que o contexto pro autor, qual que é porque assim, para quem acredita na Trindade, alguém vai pensar assim, peraí, não tem muito sentido. Se eu falar mal do Filho e falar mal do Pai, eu tenho perdão. Mas se eu falar mal do Espírito Santo, eu não tenho perdão. É isso, a dificuldade. Essa pergunta muito teológica, muito apologética, que talvez seja... eu acho que sim, o programa é muito bom, muito técnico e informativo, mas essa é uma pergunta muito boa e muito atual, que talvez você, o nosso interlocutor aí, o nosso ouvinte, né, você, nossa audiência, tenha essa dúvida na sua mente. Então a questão é a seguinte, Javier, eu entendo que o blasfemar contra o Espírito Santo, ele não tem perdão pelo seguinte, o que vem a ser, né? Primeiro, Wayne Grudem disse que ele faz uma analogia interessante sobre a Trindade. Deus Pai funda a igreja na eternidade, Jesus materializa essa igreja e o Espírito Santo edifica. Para mim, o Espírito Santo hoje ele é o Senhor da igreja, porque se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, é ele que distribui os dons a todas as pessoas. Paulo fala assim, ó, e ele, quem? O Espírito Santo, distribui a cada um conforme lhe agrada. Como o Espírito Santo é o Senhor da igreja, como o Espírito Santo está no papel dele, agora é a vez dele de agir na igreja. É ele que está entre nós, é ele que testifica a nossa fé. Se você blasfemar, o que é blasfemar então? É falar mal do Espírito Santo, de forma vagarosa, lentamente, sem assumir que ele é Deus e chegar até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o momento que você morrer, sem reconhecer o papel do Espírito Santo. Então é uma questão longínqua, não é só xingar o Espírito Santo com qualquer palavrão,
e depois se você se arrepender, tem perdão. O problema é que não tem perdão se você pegar isso e levar a vida inteira. É por isso que a expressão blasfeme é a junção de dois vocábulos e se torna um verbo. Por isso que ele é subjuntivo. Vai dar a ideia da projeção. Você vai progredindo. Ah, quem é o Espírito Santo? Não quer saber do Espírito Santo, não. Ah, quem é? Não quero saber. Como ele é o Senhor da igreja, sem o Espírito Santo ninguém se converte. Ou seja, você vai caminhando para o suicídio, porque se o Espírito Santo não te convenceu, não é porque ele é fraco. O Espírito Santo não te convenceu porque você não cedeu e não deu ouvidos ao Espírito Santo. Então, blasfemar com o Espírito Santo é não reconhecer o ministério dele, fazendo assim mau uso com palavras e ações até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. É não aceitar que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é quem alimenta a igreja com dons espirituais e é o agente sobrenatural de Deus que nos leva à salvação até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. A gente falou de blasfemia, de milagre. Agora falta uma coisa muito importante nesse capítulo, são as parábolas. Sim. E agora vamos falar um pouco da agricultura, né? Uma parábola que realmente gosta é do semeador. Pode ser um pouquinho simples, né? Você lembra? Pode nos contar um pouquinho essa parábola? Ele tem 4 situações, né? Semente aqui, sim, e depois a gente vai um pouquinho, o que você quer ler, não sei. Não, para mim assim, Javé, a parábola, primeiro, o que vem a ser uma parábola, né? Muitas pessoas, inclusive profissionais da área teológica, têm falado, pastores pregando de forma errada, dizendo que parábola é algo fictício para contar uma história real. E, assim, tá errado. Parábola é algo real, um trecho tirado de algo real para mostrar uma realidade de forma acessível. Do reino de Deus. Exatamente. Né? Então, por exemplo, quando você pega Lucas capítulo 16, que você vai a parábola do rico e do Lázaro, como mais um exemplo para todas as pessoas, você percebe que assim, o Moisés do texto é real, o Abraão do texto é real, o livro de Moisés, quando ele fala, ele tem Moisés e os profetas são reais. Você vê só elemento real no texto para tipificar algo simples, para que as pessoas pudessem entender. E nesse momento ele usa uma parábola do que também é real, a agricultura. O plantio, né, se você quiser até fazer o jus da leitura, o plantio era comum naquela época, a agricultura era comum naquela época, as pessoas plantavam, as pessoas colhiam, além da questão profissional que você citou muito bem, sobre a ideia de pescar, os pescadores, a agricultura era muito comum. O agronegócio, hoje fala assim, né, que o agro é pop e tudo mais, só que nessa época o agronegócio já era muito gigante, porque todo mundo tinha uma plantação, todo mundo tinha um hectare, todo mundo tinha um terreno, e ali ele plantava a sua própria horta, plantava o seu legume, a sua fruta, e fazia a distribuição, alimentava a sua família, era muito saudável. E a partir dali ele vai usar a linguagem do seu público para fazer o seu público compreender o que de fato ele quer comunicar. Se você quiser fazer a leitura... talvez pode fazer. Você não vai ter sotaque com ele daqui, a partir daqui. Tá certo. E depois vamos trabalhar um pouquinho nos últimos minutos a explicação que Jesus dá. Né? Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e o semeador, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. E semeou e brotou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala do semeador, porque o semeador todo dia ele tinha que ir primeiro preparar a terra. E como você prepara a terra? Tirando os entulhos, as pedras, você limpa o terreno, você deixa o terreno arado,
você deixa o terreno bonitinho, você rega antes de plantar, você aduba o terreno. A semente, a Vera, ela precisa entrar numa profundidade específica para que ela consiga gerar o fruto e tenha a raiz que a gente chama. Se ela é plantada muito em cima, ela não cria raiz. Se ela é plantada muito embaixo, ela é sufocada. Então Jesus, ele diz que o semeador saiu a semear e ele queria plantar uma boa semente. Que é a palavra, né? Que é a palavra. Depois ele explica um pouquinho mais na frente. Exatamente. Jesus explica. Então ele fala assim, olha, se você sai a plantar, você tem uma palavra. A semente é a palavra de Deus. E se você plantar essa semente em qualquer terreno, sem preparar o terreno, as ilustrações que Jesus usa, como o terreno rochoso, sem preparação, um terreno vazio, sem nenhum tipo de preparação e adubo, um solo, a semente não vai frutificar. É até uma palavra profética, Xavier, para quem nos ouve, mesmo sendo um programa teológico, eu como pastor, eu digo, prepare o seu terreno, né? Prepare a pessoa que você vai plantar a palavra, vai com calma, porque às vezes o terreno está bagunçado, o terreno está sujo, e o trabalho de limpeza do terreno é o trabalho mais árduo. Mas se você plantar a boa semente no lugar certo, no terreno preparado, Deus vai frutificar. Por quê? Porque Ele escolheu você, assim como o bom semeador, e vai sair, e vai plantar a semente num terreno bom, e ela vai frutificar 30, 60 e 100 por 1. E é isso que o Fórum Teológico tem feito na minha e na sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Xavier? Parabéns, assim, é um trabalho fantástico. Tem enriquecido demais a audiência do Brasil. E nós somos, eu falo nós porque, a começar por mim, nós somos carentes de conteúdos como esse, que tem abrilhantado a vida dos brasileiros e da igreja também. Obrigado pelo apoio, né? Aliás, que interessante, um livro nesse pastor Daniel Arnaud, que 30, 60 e 100 é uma dualidade. Por quê? O que acontece? Tem 4 situações. 3 negativas e a 4 positivas. Então, as 3 positivas, 30, 60 e 100, é como um espelho das 3 negativas. E eu quero voltar nas 3 negativas, onde tem falta de água, falta de raiz. E uma coisa que é interessante, essa falta de... tem espinha, né? Tem problema, né? E olha que ele explica a Jesus. Achei isso... Por isso eu gosto dessa parábola do semeador, porque hoje em dia, se é gravado no YouTube. Mas YouTube é a maior televisão do mundo. Mas tem, acho, 50 milhões de canais no mundo. Tem muita possibilidade. E no cristão, talvez. Sou 1% sou cristão. Tem o Netflix, tem videogame, tem tanta coisa para fazer. Olha que o Jesus fala. Mas as preocupações deste mundo, às vezes também a política, seja de esquerda, a gente está tão preocupado. A preocupação desse mundo, a fascinação da riqueza, e eu conecto como Assembleia de Deus, que cresce porque talvez o dinheiro pode virar uma droga, uma adição, né? Ficar dependente, né? Jesus, ele sabe tudo de nós. Por isso que eu acho tão moderna em 2022. Talvez 100 anos atrás essa parábola do semeador seria qualquer um. Mas para mim em 2022... Muito atual, né? Muito atual, porque tem tudo aqui. É a ambição desse mundo, fascinação da riqueza, preocupação desse mundo. Ele é genial, né? Difícil ser cristão, bem a realidade, né? Então, eu acho que é justamente isso mesmo. E a ideia da semente, do espinho, é que se a semente ela for plantada, jogada entre os espinhos, o espinho ele vai crescendo e ele fura a semente, ele sufoca. Ela não tem raiz, ela não tem fruta, né? Ela perde a vida. Será que é um cristão que é salvo? Assim, talvez pode ser salvo, mas ele não frutifica, ele não faz evangelização, né? Isso é um outro debate, talvez, né? Seria um tema até interessante também, Xavier, mas assim, para pontuar, eu te adianto, assim, a Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Okay. Então a pessoa fala assim, eu sou cristão, eu sou isso e aquilo. Cadê as obras? Cadê as obras? Claro que não estou falando de salvação. Né? Não, mas é Tiago que o Paulo... né? Exatamente. Me isso mostra claro, a sua fé com as suas obras. Está fazendo o que para o reino? É a consequência, né? Os frutos, né? Aliás, todas essas parábolas, você já falou, muito relacionado com a agricultura, porque pode lembrar que na época... Bom, é um pouquinho absurdo que eu falar, lógico que não tinha tecnologia. Então é difícil de voltar no passado e imaginar
Sim, a agricultura era o central, como agora Sim. talvez é computador, né? Não, até hoje, o Xavier, quando você fala de agricultura, ele tem cabeças de gado, ele é fazendeiro, ainda é visto como sinônimo de grandeza, de grandeza. Hoje nós estamos numa grande metrópole, mas se você vai para Goiás, né, para É Minas, verdade. em outras partes do Brasil, o norte e o nordeste, essa linha, essa ala, ela é muito grande e ela é muito rica. Sim, Então, no quando Brasil você trabalha essa ideia do agronegócio, ele é muito poderoso. E aí Jesus está falando assim, da mesma forma que você tem poder com esse negócio, você consegue ter o poder com a sua palavra. E dá o resultado. E o 30, 60, 100 por 1 é que se você plantar uma semente, ela vai dar uma árvore. E essa árvore vai gerar muitos frutos. Sim. Então, por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia. Você consegue um e desse um vai fazendo o efeito estufa, o efeito dominó. Sempre vem mais um, sempre vem mais um. Porque a palavra de Deus frutifica. Porque essas metáforas, o parábola, na verdade, não é sinônima, ela trabalha realmente o crescimento, né? E a gente pode voltar na Assembleia de Deus, você tem um número, não sei se é 30 milhões, 20 milhões, né? Hoje chega quase a 40, né? 40? Quase 40. Não, 40. mas só da Assembleia de Deus. 40, quase 41. Enfim, isso é incrível, né? Cresceu demais. Porque assim, até uma questão, hoje quando você fala Assembleia de Deus, você tem vários ministérios, né? Então em âmbito geral, você vai se basear, tem Ministério do Belém, tem Ministério de Madureira, que é o Ministério do Brás, e tem vários ministérios independentes. Então se classifica como Assembleia de Deus, não pegando a e a B, que são as maiores, mas em âmbito mais global, mais maçante, mais massivo. 20, então, 25% da população brasileira, exatamente. 215 milhões. Enorme, né? Porque essa é uma parábola disso, né? Que a igreja talvez uma das mais impressionantes do mundo, né? A Assembleia de Deus no Brasil, né? Sim. A gente já fez um programa sobre isso. Histórica, mais de 100 anos, né? Então, você vê, cresceu esse ano, 40 milhões, né? E para concluir, né? A gente chega a quase uma hora. De novo, o pastor Daniel Arnold observa em seu livro que Marcos tem muita dualidade. E vamos explicar um pouquinho o que é dualidade. Ele cita, por exemplo, 2 paralíticos curados, 2 cegos, 2 adultos. E parece que tem referência à lei judaica de ter 2 ou 3 testemunhas. E como ele quer ficar simples, ele prefere 2 que 3. Mas você também tem perceber isso, que tem dualidade no livro de Marcos? Xavier, por esse e mais todos os motivos que nós mencionamos aqui, é que esse livro de João Marcos, ele foi escrito por um judeu. João também chamado Marcos. Por quê? Boa. Os nossos sábios dizem que quando você tem um encontro de 2 judeus, você vai ter no mínimo 5 interpretações. Por quê? Cada judeu vai ter 2 interpretações fixas. Então, o judeu A tem 2, o judeu B tem 2. São 4. Só que sempre vai ter alguém que vai falar que outra pessoa pensa diferente. Então você tem no mínimo 5 interpretações. Entendo. E isso vem lá de trás, né? E aí João também, chamado Marcos, ele vai trazer essa ideia. Na lei de vocês dizem que o testemunho de 2 pessoas é válido. De 2 ou 3 pessoas é um testemunho válido. Jesus é questionado nisso, inclusive, né? Então isso vem de forma cultural. E aí ele vai mostrando essa ideia das possibilidades, ele vai mostrando os pontos de vista do que pode ser necessário ou não. Por quê? Porque embora ele escreve para romano, ele tem dupla natureza, ele tem dupla cidadania, nós até falamos sobre isso, né? É igual Paulo. Paulo tem dupla cidadania, ele é judeu, mas ele tem cidadania romana. Sim. E esse João que é Yohanan, é um nome judaico. Agora, Marcon é um nome romano. Então por quê? É claro que ele tem dupla cidadania, que fica nítido. Só que ele não quer deixar a raiz dele de fora. Então ele vai mostrando de forma cultural para alguém de outra cultura o porquê daquelas questões. E é interessante, Javier, que no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos é o livro que mais tem em latim. Por quê? Por causa do seu destinatário. Entendo. Acho que foi uma boa conclusão, né?
Obrigado. Você volta logo, porque a gente vai fazer mais 2, 3 programas sobre o livro de Marcos, 5 até 16. E vamos falar 16, que é um pouquinho mais interessante. Será que teve? Vamos ver, Será vamos que deixar tem um o... acréscimo ali? Será vamos que ler, vamos ler. deixar o pessoal na espera aí, né? Então, não sei se você quer fazer uma conclusão, porque de meu lado, obrigado pela atenção. E vamos continuar em breve com o professor, mas ele vai... Acho que a primeira vez ele vai concluir, porque ele é um pastor, sabe comunicar, muito bom. Pessoal, muito obrigado, Xavier. Eu quero te agradecer. Muito obrigado por esse convite, né? A toda a produção desse programa que tem feito um trabalho assim com excelência para o reino de Deus. A você, eu peço que você compartilhe esse material com os irmãos da sua igreja, no grupo da sua igreja, com o seu pastor, você que é pastor e obreiro, né? Apoie esse trabalho, né? O Xavier não pediu nada para mim, mas eu como pastor e professor de faculdades e seminários, eu peço a você, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, que a gente consiga crescer cada vez mais, que esse programa sirva de crescimento e adubo para o seu ministério, né? Que nós possamos estar bem próximo de você através das telinhas do YouTube e que esse programa vai crescer mais e mais. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comenta, deixa aí no seu comentário, né? Segue também o canal no YouTube da página Fórum Teológico. Se você quiser me seguir também, é PR Paulo Henrique, é prpaulo.oliveira no Instagram e no YouTube, meu canal. Vai estar também aí na legendinha, você pode seguir a gente também. Muito obrigado, é sempre bom compartilhar com você as coisas concernentes ao reino de Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Em breve.